Vamos meditar na palavra de Deus? Você está pronto? Você está pronta? Hoje é a última parte da série Cuidado Pessoal, com um toque assim especial na família, que maio foi o mês da família. A gente até estava planejando de finalizar hoje, viu, dona Marlene? Nós vamos jogar ali para o dia 9 de junho, tá bom? Por causa dos feriados. Nós queremos fazer uma festa de encerramento do mês da família bem bonito. Vai ser fora da época? Vai. Mas eu acho que vai valer a pena. A gente vai conseguir ter o coral, né? Cadê as coralistas? Deixa eu ver as coralistas. Ah, tudo animado não, só a Viviane animada. Né? Todas animadas. A gente vai ter outras participações, outros irmãos e irmãs, né? Gente que está começando, gente que já toca. E vai ser uma festa bem bonita, com a graça de Deus. Amém, gente? E hoje, a nossa mensagem vai ainda nessa questão do cuidado pessoal, mas é um cuidado pessoal que tem a ver com os nossos relacionamentos. Por exemplo, com a igreja, o casamento, a família, né? Família é o núcleo familiar, os familiares. Gente, em cada uma dessas áreas, a gente às vezes tem uns quiprocó, não tem não, gente? Não dá às vezes um ruim assim? Às vezes falha, né? A gente quer que tudo dê certinho e às vezes a gente fica meio chateado. Alguém atravessou uma palavra que não devia ter atravessado e quando viu, ficou tudo meio esquisito, o clima pesou. Você já passou por isso? Sim ou não? Ou só aconteceu comigo? Eu que sou azarado aqui na igreja, né? Todo mundo já passou por isso, gente. E vamos passar, tá? Vamos passar. A questão, a graça que Deus nos dá, não é que nunca mais essas coisas aconteçam. A graça de Deus é que a gente passe por tudo isso, talvez até ileso. E se não for ileso, que a gente tenha a graça de Cristo para reverter as situações difíceis. Amém, gente? É isso que a gente vai conversar. Então, cuidado pessoal, né? Fantasia versus realidade. Muitos dos nossos relacionamentos são fantasiosos e a gente precisa viver de acordo com a realidade. Antes, eu quero convidar você a lermos alguns textos bíblicos. Pode segurar aí por enquanto, tá, Hugo? Por favor. Atos capítulo 2, abra comigo ali. Nós vamos ver alguns textos bíblicos aqui, uns 4 textos, tá? Atos capítulo 2, bem conhecido, porque até eu já preguei bastante a respeito disso. Do 42 ao 47. Todo mundo achou? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos ali para o verso 46. O 45 também é importante, mas para o nosso propósito podemos pular. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos retratar bastante as questões de comunhão. Capítulo 4 de Atos, versículo de número 32 e o 33. Atos 4, 32 e 33. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Vamos lá para o Antigo Testamento, Salmo 133. Um dos mais belos salmos que eu acho. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Detalhe aqui, gente, onde que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre? Onde é esse tal do ali? Não é nos montes, né? Não é nem na cabeça do Arão, mas é ali onde os irmãos vivem em comunhão. É ali que o Senhor ordena a sua bênção. Efésios 5, vamos voltar lá para o Novo Testamento, último texto. Efésios 5, do 25 ao 27. O 25 eu já até li aqui, vamos ler de novo, né? Do 25 ao 27. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O detalhe, a gente poderia até ler 2 Coríntios 11 ainda, não vamos ler, mas o detalhe é que o desejo de Jesus, de que a sua igreja seja gloriosa, sem mancha nem ruga, é um desejo que nasceu porque a igreja tem mancha, ela tem ruga, e Jesus levanta os líderes da igreja para trabalharem na igreja, para que essas manchas, essas rugas, né, tudo isso, essas coisas semelhantes inclusive, sejam retiradas da igreja. Haja um tratamento da igreja. Mas o tratamento que Jesus deseja não é tanto assim que passe uma cera para ficar invisível, para mascarar. É um produto que venha limpar, tirar, tornar a pele sem mancha. Tão limpa que não precisa de uma cera, de um produto para esconder. Não precisa esconder mais nada. Realmente houve uma cura. Não há mais ruga, não há mais nada. Amém, gente? Bom, eu trouxe a letra de uma música popular para mostrar para vocês. Se você me conhece, você sabe que eu não estou fazendo isso de graça, né? É que vai nos ajudar a pensar um pouquinho nessa questão de fantasia, realidade, em relação à igreja, à família, ao casamento. Pode pôr lá, Hugo, por favor. Essa é uma frase que eu coloquei no início, né? Amar de verdade e aceitar o outro como ele é, com os seus defeitos e virtudes, sem condicionar que ele se transforme no seu ideal de pessoa. Isso é um verdadeiro amor. E agora vem a letra da música. Olha só, gente.
É de um humorista chamado Ari Toledo. Já cantamos até no encontro de casais, não cantamos, gente? Eu quero descobrir direito qual é o defeito que o meu bem tem. O nome da música é Linda, Meu Bem. Meu bem tem duas pernas tortas, mas o que importa é se ela vai e vem. Os olhos são esbugalhados, para olhar de lado, ela olha em mim. Pescoço está fora do prumo, mas eu me arrumo com ela mesmo assim. Aí ele repete o coro, né? Linda, meu bem, que será que você não tem? Se eu já conferi direito, não vejo defeito nem você, meu bem. Ele descreve mais um pouquinho, gente. Olha só que belezura. Os braços são que nem dois ganchos. Quase me desmancho se me aperta os rins. Os dentes farta dois na frente, mas fico contente se ela ri para mim. A voz já é muito grossa e ela ainda se esforça para suavizar. Na linda não tem nada errado, faz tudo acertado só para me agradar. Linda, meu bem, que será que você não tem? Se eu já conferi direito, não vejo defeito nem você, meu bem. Olha só, gente, tem mais coisa aqui, né? Postiça ela só tem a peruca, pois perto da nuca o cabelo sumiu. Mas isso não faz diferença, já que é de nascença e ninguém nunca viu. Idade ela tem avançada, mas pega na enxada e trabalha por 10. Na mão não farta nem um dedo, ela só faz segredo com os dedos dos pés. Linda, meu bem, que será que você não tem? Se eu já conferi direito, não vejo defeito em você, meu bem. Que amor mais puro e sincero, né, gente? É uma mulher perfeita, não é? Que descreve a mulher dele. Não é perfeita? Não, né? Por isso que a gente tem vontade de dar umas risadas, a gente se segura para não rir, porque como ele pode estar apaixonado por uma mulher assim? Isso é um verdadeiro amor. Nos nossos relacionamentos, nós encontramos pessoas tão belas quanto a linda. Inclusive na igreja do Senhor Jesus. Aliás, talvez a igreja do Senhor Jesus para muitos seja tão belo quanto a linda. Porque alguns às vezes ressaltam tanto, mas tantos defeitos, mas continuam na igreja, né? Você estaria com alguém como essa linda ao seu lado? Sim ou não? Sabe qual é a resposta? A resposta é muito simples. Se eu amasse, sim, eu estaria ao lado, porque quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Mas quem diz que nós é tudo bonito, gente? Né? Nós é bonito ou nós é feio? Aí varia, né, gente? Aí vai da ocasião, né? Aí vai do que você enxerga. Aí vai do que você enxerga, ou do que os outros enxergam em você. Certo? A igreja, por exemplo, ela é santa, porque Jesus a santificou. Mas a igreja não é perfeita, ok? A igreja é santa, mas ela não é perfeita, porque ela é separada do pecado. Mas, ao mesmo tempo, quem que forma a igreja? A igreja é constituída por quem? Pelas paredes da igreja? Pela porta? Por quem, gente? Por nós. E nós ainda estamos num processo, cadê a turma de escola dominical? Num processo de santificação. Não somos totalmente santos,
mas estamos no processo, né? Então, a igreja é santa? Sim, santa, porque ela pertence a Jesus. Ela é separada deste mundo para Jesus. Mas ela não é perfeita, porque a igreja somos nós. E nós precisamos ser santificados. Tem uma frase do Sproul que eu quero mostrar para você. Por favor. Eu vou me aproximar. Leia para mim, por favor. Estou com óculos de leitura e já não consigo ler. Vamos ler juntos? Exageradamente zelosa, que ao procurar remover o joio, pode causar dano ao trigo. Isso. O que isso mostra? Que a igreja não é perfeita. Porque muitas vezes, na igreja, muitas não, desculpa. Porque todas as vezes, na igreja, é encontrado, da parte de Deus, o joio. O joio. Tem a parábola lá, inclusive, do joio, né? Do joio e do trigo. Quando perguntam daí para o Senhor do campo, mestre, o que nós vamos fazer com o joio? E o que Jesus disse que o dono responde? Deixa os dois crescerem, até o tempo da colheita. Então, na época da colheita, a gente vai saber qual que é o trigo e qual que é o joio. Assim. Meus irmãos, toda a igreja tem joio, mas nenhum de nós tem o dever ou o direito, qualquer coisa, de retirar alguém que você acha que é joio, porque você não sabe quem é quem. O único que sabe é Deus. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que conviver entre nós, como irmãos em Cristo. Talvez nem todos sejam salvos, eu não sei. Quem será? Né? Quem será? Né? Aquele jogo detetive. Quem que é o assassino? Quem que é a vítima? Né? Quem será? Eu não sei. Nós não temos como saber. Não nos cabe saber. Nos cabe o tempo todo pregar o Evangelho de Cristo, para que todos sejam salvos, conforme a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então não existe nenhuma igreja perfeita. Se você está esperando uma igreja ser perfeita para você fazer parte, você nunca fará parte de uma igreja, né? É muito interessante isso. E meus irmãos, ainda não chegou o dia da nossa colheita. Por isso estamos aqui. O dia que chegar a nossa colheita, saberemos todos quem somos. O aperfeiçoamento da igreja passa então pela nossa santificação. E também, gente, há um processo de Deus tão importante quanto o da santificação, que é o processo da comunhão. A comunhão entre os irmãos, isso é muito importante. Na comunhão, nós nos deparamos com as imperfeições uns dos outros. Você sabia? Quanto mais íntimo você é de alguém, mais você conhece os defeitos desse alguém. É ou não é? Né? Pode fazer assim com a cabeça, que é assim mesmo, gente. Nós, às vezes, até assustamos. Nossa, eu não sabia que você tinha tanto defeito assim, não? Né? Às vezes até no casamento. Assim como Jacó queria casar com Raquel, quando ele acordou, ele tinha casado com a Lia, uma outra mulher que queria casar com uma mulher, acordou casado com outra. Assim, muitas vezes, quando conhecemos os defeitos do nosso cônjuge, um belo dia parece que acordamos como se fôssemos casados com outra pessoa. Olha que interessante. Não é assustador? Né? Eu não sabia que você tinha tanto defeito assim, não. Meu Deus do céu. Onde foi amarrar meu jegue, né? É. Só que a gente trata assim, como se a gente, né, eu, fosse sempre perfeito e o outro é que está errado sempre. É ou não é, gente?
Ah, mas o outro também vê os teus defeitos. Ah, você tem. Pode falar assim para você mesmo, não precisa falar em voz alta, não. Não quero ninguém em saia justa. Eu tenho defeitos. Pode falar para si mesmo, eu tenho defeitos. Você tem. Teus defeitos também assustam o outro. Assim como o defeito do outro te assusta, né? Todos nós temos, certo? Então nós vamos convivendo com irmãos e irmãs que não são perfeitos. Nós vamos derrapando nos defeitos um dos outros, nas imperfeições dos irmãos, né? E é nesta hora que muitos pensam até mesmo o seguinte: eu vou sair da igreja, eu vou sair desse casamento, eu vou me afastar da família, e por aí vai. Porque aos seus olhos parece que só ressalta a parte ruim. E na verdade, ninguém é só ruim ou só bom. Nós somos um kit, um combo, né, gente? De atitudes, de ações, de sentimentos. Há coisas boas e há coisas ruins em nós. Ninguém é tão perverso e ninguém é tão anjinho, né? Mas na igreja em especial, não importa quanto bom você seja ou quanto ruim você seja, importa que você tem que entregar a sua vida a Jesus, para que Ele faça tudo novo na sua vida. E assim você consiga conviver em paz com todas as pessoas. Amém, gente? É isso, tá? É muito importante a gente entender isso. Em especial, quando alguém pensa em desistir da igreja, tem dois motivos para isso acontecer. O primeiro é que, às vezes, você não é bem acolhido na igreja. Você tenta se enturmar, mas você entende assim que as pessoas não fazem muita questão de você se enturmar. Sabe? Você tenta, você vai, ninguém te dá muita atenção e você desanima. E quando isso acontece, a gente perde às vezes uma excelente pessoa, né? A pessoa acaba indo embora, gente. Temos que cuidar para não ser assim. Às vezes a gente julga as pessoas. Essa pessoa é difícil, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada. E aí eu dou todas as desculpas para não amar porque ela é diferente do que eu imaginei. Porque eu fiz uma fantasia a respeito da pessoa. Eu queria que a pessoa fosse assim, mais aberta, mais isso, mais aquilo, mas ela não é nada daquilo que eu esperava. Então também eu não quero mais. Não faz parte da minha fantasia. Olha que triste. E tem um outro tipo de fantasia que é pior ainda. Quando alguém quer ir embora da igreja, também pode ser porque a pessoa fantasiou com a própria igreja de Cristo. Isso acontece muito, inclusive e principalmente com pastores, né? A gente fantasia, nossa, igreja tem que ser assim. Quer ver uma pergunta, gente, que eu evito fazer, mas você já deve ter ouvido essa pergunta. A pergunta é: qual é a igreja dos seus sonhos? Não responde, pelo amor de Deus, é a pior pergunta que alguém poderia fazer para você. E eu já vou explicar por quê. Primeiro lugar, de quem que é a igreja? De quem, gente? Vocês têm certeza? É de Jesus, não é sua. Como é que você vai sonhar com uma coisa que não é sua? Como que você vai sonhar que a igreja tem que ser assim, assada? A igreja não é sua, não te pertence. Você não tem o direito de sonhar assim. Amém, gente? É importante a gente entender isso, né? Então, às vezes, o nosso sonho, o nosso ideal de igreja está longe da igreja que nós vivemos, que é a igreja real, a igreja que nos é visível. E o que acontece? A gente vê que há uma diferença tão grande e a gente acha que errado é a igreja real, quando na verdade o erro está nas minhas fantasias sobre a igreja. E às vezes a gente tenta procurar uma igreja então que é do jeito que a gente sonha.
E eu vou dizer para você, você vai até achar, mas quando você for para lá, na página 3 do livro daquela igreja, você já vai ver que as igrejas são iguais, porque a igreja pertence a Cristo Jesus. Os mesmos problemas, as mesmas críticas, as mesmas dores, os mesmos dilemas são encontrados em toda a igreja. Assim como os mesmos problemas, as mesmas dores, os mesmos dilemas são encontrados em todos os casamentos, em todas as famílias, em toda a relação minha comigo mesmo. Eu encontro muita coisa que o outro encontra. Porque é assim a vida. Nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com aquilo que é real. Por isso fantasiamos. E essa fantasia, gente, é pecado. Está errado eu sonhar uma igreja do meu jeito. A igreja não é minha, é de Jesus, né? Em ambos os casos, alguém que não se sente acolhido ou alguém que está fantasiando sobre a igreja, em ambos os casos, eu não consigo amar a igreja local. Em ambos os casos, eu não consigo. Mas o erro não está na igreja. Provavelmente está em quem não consegue amar. Essa é a grande questão, né? Tem uma frase do Dietrich Bonhoeffer, na verdade duas. Vamos ler juntos? Ali em cima. Qualquer ideal humano introduzido na comunhão cristã impede a comunhão autêntica e precisa ser destruído para que a autêntica comunhão possa existir. Olha só, Dietrich Bonhoeffer foi um pastor luterano na Alemanha nazista, lutou contra o nazismo, ele tinha uma comunidade de fé que ele pastoreava, e ele escreveu um livrinho muito fantástico, gente, chamado Vida em Comunhão, fininho assim, ó, mas profundo. E ele escreve essa pérola, né? Quando eu tento introduzir na comunhão cristã o meu ideal, a gente perde a comunhão. Olha só, a gente perde a comunhão. E mais, ele continua ali, né? Quem idealiza uma imagem de comunhão, exige de Deus, das outras pessoas e de si mesmo, que ela se torne realidade. Entra na comunhão cristã, colocando exigências, estabelece uma lei própria e a partir dela julga os irmãos e até mesmo Deus. Age como se precisasse criar primeiro a comunhão cristã, como se seu ideal fosse unir as pessoas. O que o Bonhoeffer está dizendo é que por melhor que seja o seu ideal, ele não vai unir as pessoas se você não buscar a genuína comunhão cristã que encontramos em Cristo Jesus. Não é o que eu penso sobre a igreja, mas é o quanto eu vivo a igreja pensada por Cristo Jesus. O quanto eu me torno ao lado dos meus irmãos essa igreja que Jesus Cristo sonhou. É a igreja real. E aí, volta lá na música, quando a igreja não é bem como a gente idealiza, a gente sente como se a igreja fosse bela como a linda. Que a gente acha muito legal o autor da música dizer que fica com ela para sempre. Mas a gente pensando bem, a gente jamais ficaria. Jesus é como se fosse o autor dessa música. Porque Jesus vê todos os defeitos da igreja, todos. E sabe qual é o sentimento de Jesus pela sua igreja? Ele continua amando até o fim, e Ele continua dando a sua vida pela sua igreja até o fim.
E isso significa dizer que Jesus continua amando você. Ele olha para a sua vida e vê os seus defeitos, vê que você não é uma pessoa fácil, vê que você tem seus limites, mas Jesus continua dando a vida dele por você. Quando eu falo que ele continua dando a vida, eu estou usando um jogo de palavras, né? Ele deu de uma vez por todas a vida dele por nós. Amém, meus irmãos? E Jesus espera que nós tenhamos esse tipo de amor por Ele, pela sua igreja também, né? Que você ame a igreja real, do jeitinho que a igreja é, com os seus defeitos, mas também com as suas qualidades. Meus irmãos, nossa igreja nunca será perfeita, mas sempre será santa, porque ela pertence ao Senhor Jesus, né? Essa igreja, quando eu falo nossa, é porque nós pertencemos a Ele, e não porque ela é nossa propriedade. Jesus é o Senhor dessa igreja, e quando nós somos essa igreja santa de Jesus, Ele continua agindo em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Lá no seu casamento, é a mesma coisa. No seu casamento é a mesma coisa. Você precisa amar o seu cônjuge do jeitinho que ele é, com todas as qualidades e todos os defeitos. Eu gosto muito de ouvir o pastor Cláudio, né, Duarte, que fala muito sim sobre casais. Eu acho fantástico, né? Tem umas tiradas de outro mundo, né? Muito bom mesmo. E ele fala assim que tem horas que ele mesmo, né, ele quer esganar a esposa. Ele fala para casais, gente. Ele falou nesse linguajar que estou te falando. Tem hora que eu quero esganar ela, porque ela não me entende, ela faz tudo errado, ela me deixa nervoso. Mas tem o seguinte: continua casado. Porque mesmo com os defeitos, continuar casado significa amar. Amém, meus irmãos? Isso é um amor de verdade. Não é amar por causa da beleza, mas é amar apesar da feiura. Né? Apesar da feiura de algumas palavras, apesar da feiura de algumas atitudes, apesar da feiura de algumas discussões, amar. Tudo bem, eu não gosto, você me deixa louco quando você fala assim, quando você fala desse jeito, mas olha, nós continuamos juntos. Eu te amo. Isso é muito mais que um sentimento, isso é uma atitude de fé. Mesma coisa na família, os filhos. Gente, qual pai, qual mãe que já não viu o filho, filha desobediente, e aí teve que ser enérgico? Pai e mãe gosta de ser enérgico? Pode fazer assim com a cabeça, vamos contar o segredo logo de uma vez. Ninguém gosta. Mas a gente acaba muitas vezes tendo que ser enérgico com os filhos. Por quê? Desobedece. Me tira do sério, né? Tem umas tirinhas que eu gosto de ler, que é do Calvin. Calvin é um menininho, tipo 6, 7 anos de idade, e na tirinha ele tira os pais dele do sério. Umas perguntas, umas atitudes assim, umas artes, mas continua sendo pai, continua sendo mãe. Às vezes os filhos não estão nos caminhos do Senhor. O coração do pai e da mãe fica terrivelmente machucado, sensível, mas continua sendo pai e mãe daquele menino, daquela menina. Não deixou de amar. Detesta esse caminho, essa desobediência, mas ama aquela pessoa. Não é isso, gente? Até mesmo entre irmãos de sangue. Às vezes a gente não, quando é criança tem irmão de sangue, né, não dá uns tapas um no outro,
Não pode, tá, gente? Não deve ter violência de jeito nenhum, né? Mas quando a gente era criança, muitas vezes acontecia isso. Depois de adulto, se não cura as coisas lá da criança, o que acontece? Se afasta. Tem que haver perdão. Tem que haver perdão, tem que relevar essas coisas. Porque isso é amor. Amar a pessoa do jeito que ela é, sem tecer fantasias a seu respeito. Porque quando você ama o outro a partir de uma fantasia, você começa a impor condições. Eu vou te amar, mas você tinha que andar mais ajeitadinho, né? Você tinha que usar uma roupa melhor, né? A mulher olha para o homem todo desleixado, quer mudar o homem. Você não ama esse homem, mas não ama mesmo, né? O homem quer mudar a mulher, você tem que ser mais submissa, você tem que ficar mais em casa, você não pode trabalhar. Não ama essa mulher, não ama. A gente começa a impor condições, e a condição é sinal que não há amor entre nós, nenhum tipo de amor. Então nós precisamos repensar. Nós estamos fazendo uma fantasia, querendo viver uma fantasia no casamento, na vida e até mesmo na igreja. Pastor, eu vou ficar aqui na igreja, mas será que dá para a igreja fazer isso, fazer aquilo? Já vou falar para você, não dá. Dá não. Ou você ama a igreja do jeito que a igreja é, ou você não ama a igreja. A igreja não é minha. Eu não posso mudar porque alguém me pediu para mudar. Não posso fazer isso. Ela é de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, isso é amor. Deus quer que aprendamos a amar a nossa realidade e não as nossas fantasias. Amar a igreja como ela é, com suas qualidades e virtudes e com também os seus defeitos. Amar o cônjuge do jeito que ele é, o filho, amar seus pais do jeitinho que eles são, com os defeitos, com as virtudes, sem fantasiar. Você é assim? Tá bom, eu vou amar você. A partir do amor, o próprio Senhor Jesus transforma as nossas vidas no seu poder para a sua glória e conforme a sua vontade. Amém, gente? Mas nós não fomos chamados para mudar o outro. Fomos chamados para amar na realidade de vida. E é assim que deve ser. Que Deus nos abençoe por essa palavra. Essa igreja gloriosa, podemos ser um dia essa igreja. Seremos um dia essa igreja. Jesus está fazendo uma obra nas nossas vidas. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça.